3, 2, 1. Gravando. Começando mais um episódio do Contra a Cultura, episódio de número 9 desta nossa série de 14 episódios desta temporada. Evangelho com E maiúsculo. Obrigada a você que nos assiste através do nosso blog, novotempo.com/Contra a Cultura, ou através também dos canais da Rede Novo Tempo de Comunicação ou da Rádio Novo Tempo de Comunicação aqui. Obrigada pelo seu carinho de sempre, pela sua participação de sempre. E eu nunca estou só. Vou começar por ele hoje. Isaac Rezende, tudo bem? Tudo bem, Bianca. Eu tô sentindo, assim, umas náuseas, sabe? Tipo, eu acordo de manhã com uma náusea, uns desejos esquisitos de comer umas comidas diferentes aí. Eu não sei o que tá acontecendo. Ixi, Sinto será que- possível isso? Eu não sei se tem alguma coisa a ver O com essa Isaac está protuberância indo- no meu abdômen. Realmente seu abdômen está um pouco avantajado. É verdade. Me Será? sentindo Arnold Schwarzenegger. Alguém pegará a referência nessa história. Mayara Costa, tudo bem? Tudo bem, Bia, graças a Deus. Que legal que você tá aqui. Obrigada pela sua participação de sempre aqui no Contra a Cultura. E o nosso episódio de hoje, Mayara, vai falar de uma coisa meio estranha. Vai falar de uma coisa Nossa. que é bem contra a cultura, contra a biologia. A biologia, eu diria. Contra Contra as leis as naturais. leis As leis naturais, naturais. O Pastor Grávido é o título do nosso 9º episódio desta série Evangelho com E maiúsculo. E nós vamos continuar aí com o capítulo 4 de Gálatas. Abra aí já a sua Bíblia para acompanhar a leitura com a gente. Vamos juntos aí para a leitura dos versículos de 12 a 20 do capítulo 4 de Gálatas. Na semana passada lemos aí e relembramos algumas coisas do final do versículo do capítulo 3. Fomos para parte do capítulo 4. Eu tô ótima, né? Sempre falo capítulo e versículo e vou confundindo as duas coisas. Mas enfim, Acontece. a galera aí de casa já me entende. Uma pessoa que fala strudel, Strudel. É verdade. não tem, né, credibilidade nesse Falando em sentido. strudel, Bianca, só lembrando, pessoal, que nosso guia de strudel, a lição 9, é o apelo pastoral de Pelo Paulo. pastoral de Paulo. Apelo pastoral Você de tá Paulo. acompanhando aí pelo guia de strudel da Bianca. E o Isaac, antes aqui da gente retomar o capítulo 4, me fez lembrar da nossa notícia, né? Da nossa news. News, breaking news aqui no Contra a Cultura, né? A nossa live no dia Live. 29 de setembro. Save the date. Save the date. 29 de setembro. E eu fiz até um movimento jornalístico aqui, ó, né? Que todo repórter fica... Aqui, Pra agora. você que nos assiste, 29 de setembro, então, numa sexta-feira, a gente vai fazer um baita resumão aqui, bater um papo super legal do que rolou nessa temporada, tá? Pra aí. você ir, assim, com as coisas afiadíssimas pra discussão Vai da ter lição. comida? Ah, não sei, pode rolar. O que você vai trazer pra gente, Isaac? Ah, Porque eu sei que o Isaac é um cozinheiro de O mão Isaac cheia. é um exímio. Carnes não sacrificadas a ídolo. É um bom começo. Mas pode rolar um bolo de fubá, um Opa, chazinho, demorou. né? Pode ser. Então tá bom. Anota aí na sua agenda, tá? 29 de setembro vai rolar live do Contra a Cultura. Fique ligado aí no Facebook do Código Aberto, no Facebook da Rádio Novo Tempo, que nós vamos divulgar lá esse nosso evento de final de temporada. Vamos lá. O Pastor Grávido, acompanha aí, capítulo 4 de Gálatas, versículo 12 em diante. Irmãos, Paulo dizendo, né, lógico. Peço-lhes que sejam como eu, pois eu também sou como vocês. E vocês não me trataram mal e certamente se lembraram de que eu estava doente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. Embora minha saúde precária fosse uma tentação para me rejeitarem, vocês não me desprezaram nem me mandaram embora. Ao contrário, acolheram-me e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo o próprio Cristo Jesus. Que aconteceu com a alegria que vocês demonstraram naquela ocasião? Estou certo de que, se fosse possível, teriam arrancado os próprios olhos e os teriam dado a mim. Acaso me tornei inimigo de vocês porque lhes digo a verdade? Esses falsos mestres estão extremamente ansiosos para agradá-los, mas suas intenções não são boas. Querem afastá-los de mim para que dependam deles. Se alguém deseja agradá-los, muito bem, mas que o façam sempre e não só quando estou com vocês. Ó, meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Gostaria de poder estar aí com vocês para lhes falar em outro tom, mas diante
Mas, distante como estou, perdão, não sei o que mais fazer para ajudá-los. Um Do tom tipo, meio, ai, não aguento mais. tom meio Ele termina, desesperador, né? Uma angústia. E olha, o nosso tão criativo título de episódio, né? O pastor grávido faz menção aqui no Deu pra versículo entender, 19. então, Agora o deu. porquê do título? Vamos Tá lá, aí, ó. o pastor grávido, né? Por que Paulo tá grávido, né? Agora, é impressionante a gente mudar aqui, notar a mudança de tom e de postura que Paulo tem no meio da sua epístola. Até agora ele é o apologeta, o defensor do evangelho, o cara que defende a teólogo. doutrina, teólogo, tal, aquele cara exegético, arrojado ali, e agora, de repente, ele se torna o pastorzão da galera. Então ele deixa de se preocupar um pouco com a doutrina certa e agora começa a se preocupar com o bem-estar dos Gálatas e com a situação espiritual em que eles se encontram. Então, de teólogo, ele foi para pastor. Exatamente. Não que um teólogo não seja pastor e vice-versa, mas é possível ser só teólogo e é possível ser só pastor. E- Essas duas coisas não deveriam existir. Um pastor deveria ser sempre um bom teólogo e um bom teólogo por si só deveria ser um bom pastor. Porque isso já tira aqui muitas lições pra gente, né? Porque muitas vezes a gente tá tão empenhado na defesa da verdade que a gente esquece de defender as pessoas. E Paulo, ele não vai se esquecer disso de forma alguma. E ele quer deixar claro aqui que a insatisfação deles, claro, ele tem um pouco de insatisfação, mas de preocupação com os membros da igreja. Mas a insatisfação furiosa dele é com os lobos vestidos em pele de ovelha. Então, ele não deixa de ser um teólogo, né? Ele só Não. acrescenta um pastorado dentro da teologia. Seria basicamente isso. Porque ele aqui, ele tá tentando salvar ambos. Uhum. Ele não tá descendo o porrete na teologia judaizante porque ele quer ver os judaizantes perdidos ardendo No no inferno. fogo do inferno. Não. Ele quer que ambos os grupos entendam que se Cristo não for a razão do existir, não existe razão de existir. Ou seja, ele não está furioso com as pessoas, mas sim com as atitudes que aquelas Sim. pessoas estão... Ele está muito preocupado. Ele termina dizendo aqui no verso 20, né? Eu estou perplexo ao vosso respeito. Ou seja, me dói demais saber que vocês estão nessa situação e não poder estar aí para ajudar vocês. Então, tudo que eu tenho à disposição como ferramenta é uma carta. Por favor, leiam, releiam, estudem essa carta, porque eu estou muito preocupado com vocês. Então, isso deveria dizer para nós o quê? Na prática, a gente entra lá no Facebook e começa a postar lá, porque a verdade é essa, e você que não sei o que lá, vai se queimar. E aí o cara fala, não, mas eu não concordo. Porque você é um babaca que tá errado e vai pro inferno. Quem você não acredita na verdade? A gente não tá preocupado em fazer a pessoa enxergar a verdade, a gente tá preocupado em provar que tá certo. Paulo não só está preocupado em provar que tá certo. O fato dele mostrar que está certo é para o bem dos Gálatas. Então a preocupação final dele é ajudá-los a crescer, a amadurecer espiritualmente. Então, se essa não é a nossa preocupação quando a gente vai pregar a verdade, se é só provar que a gente está certo, a gente não vai de fato defender a verdade, porque a verdade ela só é verdade em amor, e o amor que vem de Deus, né? Então, Paulo aqui ele quer deixar muito claro, eu estou preocupado é com vocês, entendeu? Certo ou errado, eu quero mostrar que vocês precisam entender essa verdade, porque ela fará bem para vocês. E ver, assim, na prática também, no nosso dia a dia, de que nós somos muito impacientes com as pessoas Demais. também. Intolerantes, né? Intolerantes e tal. Cada um tá no momento e aí a gente chega, não, mas olha, tá vendo? Aí vem o lance da meritocracia, né? Que é tão enraizada na nossa cultura, na nossa sociedade, de que, não, tá vendo? Você é pior porque você faz isso ou pensa desse jeito e tal. E a gente precisa insistir nas pessoas, né? Mesmo que as pessoas nem estão acreditando, não estão nos ouvindo, a gente precisa insistir nas pessoas. Então, porque esse é o evangelho. O evangelho é um Deus que insiste o tempo E inteiro. insistir é diferente de impor. Exatamente. Exato. É que na insistência não existe imposição, existe proposição. Uhum. Eu proponho. Vou até contar uma coisa que aconteceu comigo recentemente. Eu tive um desentendimento, né, com uma pessoa que eu gosto muito. E eu tô sempre insistindo para que o relacionamento seja restabelecido. E a parte mais doída é você ouvir de pessoas que se dizem cristãs que você é bobo, que você é besta, desculpa o termo que eu vou usar aqui, que você é trouxa, por estar insistindo em querer restabelecer. Então assim, mas peraí, mas não é isso que o evangelho me ensina? Que o meu ministério, como Paulo vai dizer numa outra carta aí para uma outra igreja, que o ministério é da reconciliação? Se o ministério é da reconciliação, você tem que até, se preciso for, arrancar os olhos para que isso seja possível, fazer o máximo que estiver ao seu alcance, não tentando impor, né, mas tentando propor algo melhor.
Então, assim, era o que Paulo agora ele entra nessa linha aqui. Eu sei, eu conheci vocês me receberam no momento que em outro lugar eu não seria recebido por causa da doença que eu estava. E eu sei que vocês fariam qualquer coisa para poder me ajudar a melhorar, para poder me sarar, me curar, enfim. Mas o que está acontecendo com vocês que, como disse o Isaac aqui nos bastidores, né? Os olhos vocês dariam, mas parece que os ouvidos agora, vocês não estão querendo mais ofertar só porque eu estou dizendo a verdade, né? Só porque eu estou dizendo a verdade, infelizmente ou felizmente, não sei, a verdade dói? E foi o que Cristo passou aqui também, Totalmente. né? Veio com a verdade, ele foi rejeitado, né? Por vezes, por colocar ali a transparência do trono de Deus e tudo mais, as verdades do evangelho, e ele foi rejeitado. Então a gente tem que entender qual é a diferença entre ser chato Uhum. e insistente. Isso. Me faz lembrar quando lá em Apocalipse 3:20, estou à porta e bato, se Sim. vocês ouvirem minha voz, eu vou entrar e vou comer com vocês, né? Engraçado que, ou curioso, não engraçado, mas curioso de que ali Cristo está batendo na porta da igreja, né? Uhum. E a casa é dele. É. A casa, tipo, é dele. E ele está pedindo licença para entrar na casa dele, né? Que a gente sequestrou. E que coisa maravilhosa, porque olha que educação, assim, extraordinária e exorbitante do próprio Deus de não invadir, porque quem invade É ladrão. é Satanás. É ladrão. É Né? ladrão. É do Satanás. outro lado, Quem né? veio para invadir, para causar problema, transtorno, não foi Cristo, né? Foi Satanás. E essa é a ideia que Paulo vai começar aqui nesse bloco, no verso 12, dizendo, olha, sejam que nem eu, porque eu também sou que nem vocês. O que ele está querendo dizer aqui? Da mesma forma como Cristo ele se transforma em um de nós, para viver como nós, para mostrar o evangelho de uma forma mais, né? Se o santuário ali, todos os sacrifícios eram quer que desenha, né? Cristo vindo era o quê? Era um filme, né? Era um filme passando diante deles, live action ali, né? Jesus veio fazer uma live com eles ali, ó. Vou fazer uma live aqui de 33 anos, tirando suas dúvidas aqui, ouvindo seus comentários, né? Beleza, Jesus se tornou como um de nós, a gente viu no capítulo passado, né? Tipo, veio na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sobre a lei. E Paulo que vai falar o seguinte, olha, eu me tornei como vocês, o quê? Um gentil. Porque eu tinha toda a lei, eu tinha toda a tal promessa que os judeus tanto estão, né? Eu sou circunciso, né? Eu tenho tudo que um judeu poderia ter para ser salvo, mas eu tô me colocando na mesma condição de vocês, que é o quê? Um pecador que necessita da graça de Deus. Por quê? Porque ele aprendeu isso com o próprio Cristo. Exatamente. Ou seja, Paulo estava querendo dizer o seguinte, hoje eu sou como vocês porque eu já fui como eles. E eu fui liberto daquele sistema legalista de obras da mesma forma como vocês o foram. Só que agora vocês estão tentando ser o quê? O que eu era antes. O que eu deixei de ser, né? Então não... Ou seja, dando passos velozmente para trás. Então o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ser como eu. O que eu sou hoje? Alguém que sente a liberdade do que é estar em Cristo. De ser alguém que foi adotado e não é mais escravo. As coisas que agora eu faço por Deus, eu faço porque as coisas para Deus têm um benefício comum para mim mesmo. E não porque ele me obriga a fazer essas coisas, né? Porque é sempre esse benefício comum. Então ele vai dizer, eu tô suplicando isso para vocês. E olha, presta atenção, vocês não me ofenderam. Na verdade, aconteceu outra coisa. Vocês nunca me trataram mal, né? E aí ele vai dizer aqui no verso 13, vocês sabem que eu preguei o evangelho para vocês a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Então isso indica que, né? Ele estava passando pela Galácia e adoeceu, contraiu uma doença muito grave. Teve que ficar ali por causa da doença. Ou seja, provavelmente se ele não tivesse adoecido, ele teria continuado o caminho. Só que ele vai dizer assim, essa minha enfermidade era muito grave. Só que ele diz no verso 14, só que a minha enfermidade na carne não vos foi uma tentação. Ou seja, não fez você pecarem contra mim, vocês me tratarem mal. E ele diz assim, ó, vocês não me revelaram desprezo nem desgosto, o que indica, creio eu, né? É a leitura que eu faço aqui, de que era uma doença nojenta, né? Tipo, algo que deixasse Paulo, assim, repugnante, sabe? Como Talvez é que é? uma lepra, alguma coisa nesse Não, sentido. lepra não, porque, né, lepra, tipo, não tinha um retorno ali tão fácil assim, né? Ah, claro, Também um leproso, ele era excluído. E já era. Aí não tinha como mesmo, porque a lei demandava que ele verdade. fosse afastado. É. Mas provavelmente a Mayara já trouxe aí de alguns comentários do quê? Uma malária, Ele alguma pode coisa assim, né? ter sido acometido de malária porque aquela região ali da Galácia era muito pantanosa. Então ele pode ter sido picado, né, por um mosquitinho e
e ter ficado bem doente mesmo com malária. A ponto de até quase perder a visão, a ponto né? Tudo indica. de ter ali um problema de vista, muito provavelmente, né? Muito possivelmente. Só que ele diz assim, ó, por mais que a minha doença fosse repugnante e trouxesse desgosto, vocês não me trataram assim. Ou seja, ele tá falando aqui que a condição dele como pessoa doente não fez eles rejeitarem a mensagem que Paulo tinha. Pelo contrário, vocês me receberam como se fosse um anjo de Deus ou o próprio Cristo. Ou seja, vocês me abraçaram como se fosse a grande esperança de vocês. E por causa disso, por causa dessa doença que me fez parar ali, vocês ouviram as boas novas de mim. E quando vocês ouviram essa boa nova, ela se transformou em quê? Em alegria. Vocês ficaram extremamente exultantes, felizes. E aí no verso 15 ele pergunta, o que aconteceu então com a alegria de vocês? E aí? Que vocês demonstraram naquela ocasião, né? E aí ele vai falar, ó, se fosse possível, eu dou testemunho, né? Eu garanto que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar, ou seja, vocês teriam feito qualquer coisa por mim, arrancado um pedaço de vocês, que é valoroso para vocês, por quê? Para me ajudar. Só que agora... Porque isso é evangelho. Exatamente. O evangelho faz com que você se doe para outra pessoa, mesmo que a outra pessoa não mereça e não tenha nada para te oferecer em troca. E eu não sou obrigado a arrancar meus olhos para te ajudar a enxergar. Eu quero fazer isso. Porque eu sou livre para fazer o que eu quiser, e o que eu quero é te amar, é te servir, entendeu? Então ele vai dizer assim, agora que eu tô falando a verdade para vocês, continuo falando a verdade para vocês, agora eu sou inimigo de vocês de repente. Do nada. Do nada. Pregando a mesma mensagem que eu preguei da primeira vez. E aí ele coloca, mais uma vez, que eles sofreram influências de falsos mestres, que é o que ele cita aqui no versículo 17. E aqui, o Bianca, Isaac, ele vai trazer um problema que é um problema que nos acomete até hoje, bajulação. E somos influenciados e muito por uma pessoa que vem com talvez até meias verdades ali, mas tá com a intenção de agradar, de afagar a gente e tal. Ele massageia teu ego não porque ele quer massagear o teu ego, porque você precisa, quem sabe, por causa da tua estima, mas ele massageia o teu ego porque ele quer se transparecer através de você. Olha que interessante, porque quando a gente pensa em amizade, o verdadeiro amigo não é aquele que só fica passando a mão na sua cabeça e tal. O atrito, veja bem, não os embates, mas o atrito, a coisa ali, aquela discussão que você tem às vezes com um amigo e tal, aquele desentendimento, sim, por vezes, ele é saudável sim na relação. Sim, e esse desentendimento ele vem pela verdade. E a gente vê Paulo o tempo todo atritando ali, por quê? Porque ele se importa. Você não se atrita com quem você não se importa. Que daí você lança a mão. Pra mim você não fede nem cheira. Então eu não tô nem aí, não vou discutir com você. Você faz isso com pessoas que você não se importa. Com pessoas que você realmente se importa, você atrita. E a gente vê esse Paulo assim o tempo todo. Gente, olha aqui, soltando fogo assim o tempo todo, indo com os 2 pés no peito mesmo pra chamar atenção, né? E eu acho bem interessante, eu sei que talvez ele não pudesse estar naquela ocasião, mas às vezes é até por Deus que ele não estava naquela ocasião, porque eu já li no livro do Tim LaHaye, Temperamentos Transformados, que Paulo tinha um temperamento colérico. Para um colérico, eu digo por mim, é muito mais fácil você manifestar o que você está sentindo através da escrita do que assim, Da fala. face a face, porque às vezes, face a face, você não tem filtro. E a gente vê esse atrito também com capítulos anteriores com Pedro, né? Embora Paulo tenha chamado primeiro Pedro face a face, conversaram ali em particular e depois isso foi colocado para todos, né? No comunitário. Mas o fogo ali foi, né? Deu um atritinho feio. Só que aí a gente vê Pedro citando Paulo com, olha, eu dou credibilidade para esse camarada. Tanta credibilidade. Ou seja, que as cartas dele são parte da Bíblia. Não, e o relacionamento deles amadureceu, a coisa andou para frente, né? Pedro cresceu. Entendeu? E essa que é a ideia. A gente pode sofrer ali um atrito, né? Pode vir a ter um contratempo ali no nosso relacionamento, mas é o evangelho quando isso nos faz crescer. Nós dois crescemos com isso. Eu me torno um pouco mais consciente, o outro se torna mais humilde ou vice-versa, né? Então, esse tipo de relacionamento acontece dessa forma. Só que aí no verso 17 ele fala o quê? Esses caras aí, eles não têm esse interesse de vocês. Ele não quer o crescimento de vocês. Eles não querem um atrito. É o nome deles sendo exaltado e glorificado como sendo... Estão nem aí, tá? Os mais importantes. Lembra... paz e amor só aqui, né? Não lembra aquelas igrejas lá que Paulo plantou? Então, eles obedecem a gente agora. A gente conseguiu chegar lá e ensinar para eles. Olha o tanto de gente que a gente já converteu para nossa teologia. Nós não podemos esquecer
do que nós já estudamos no início dos episódios, lá nos primeiros episódios dessa temporada, que dá muito a entender que aqueles caras já tinham rixa com Paulo, já tinham preconceito com Paulo, porque Paulo não foi oficialmente, né, entre aspas, um dos 12, não teve a mesma experiência que os 12, não conheceu ou ouviu Cristo como os 12. Então, aqui Paulo está só relembrando que o problema que aqueles caras tinham não era com a teologia dele, Era pessoal. era pessoal. Talvez por inveja e tal, né? Então, realmente eles estavam agradando o pessoal ali pra tirar a galera de Paulo, né? Isso. Paulo cita lá em Filipenses também algumas pessoas que ficam queimando o nome dele para poder as pessoas ouvirem o evangelho delas, né? Tipo, e na verdade ele ainda cita que o evangelho delas é real, né? Ele não descredibiliza, não tá falando dos mesmos possivelmente aqui, né? Mas ele fala assim: muitos pregam Jesus por causa de rivalidade, ou por causa de inveja, ou por causa de orgulho. Só que aí ele diz assim: não importa, o que importa é que o nome de Jesus está sendo pregado. Tipo, meu nome não é nada, o que precisa ser exaltado é o nome de Cristo. Então, se as intenções deles em relação a mim são ruins, não importa. Então, Paulo era esse tipo de homem transformado a ponto de falar assim: eu não me preocupo mais com o status. Só que ele vai falar assim: esses caras que estão aí puxando o saco de vocês, né? Porque é isso que ele tá falando aqui, eles não estão interessados no bem de vocês. Se fosse, quando eu não tô aí, eles estariam ajudando vocês também. Mas não, quando eu tiro o olho, eles já tratam vocês como se fossem o quê? Aqueles velhos escravos do sistema judaico antigo. Então, ele vai falar aqui no verso 18: é bom sempre ser zeloso pelo bem, é bom sempre ser gente boa, mas faça isso o tempo todo, né? E aí chegamos no verso 19, né? Onde que dá o título pro nosso episódio. E aí chega um pastor grávido, né? E aí ele fala: meus filhos, por quem de novo, mais uma vez, eu sofro as dores do parto, até Cristo ser formado em vós. Ou seja, sabe quando você usa essa expressão? No português tem isso, né? Cara, esse meu trabalho é um parto. Né? Nossa, Difícil. lidar com aquela pessoa é um parto, porque você precisa ficar fazendo contrações, é isso. Mas é porque é doloroso, demora, sabe? Você precisa se esforçar, dar tudo de si ali, né? E você vai doer demais, mas você tá fazendo isso por quê? Porque você vai dar lugar a uma nova vida, você vai criar um novo ser ali. E Paulo, quando ele tá falando do seu ministério, ele tá falando assim: quando eu tive aí doente e tudo mais, eu preguei pra vocês, foi difícil, a gente teve que trabalhar com vários problemas que vocês tinham antes, com paganismo e tal. E quem tá envolvido na pregação do evangelho, como a grande Maiara evangelista aqui, você sabe que é difícil você ensinar a Bíblia. É difícil você ensinar, porque o nosso sistema mental ele é voltado pra não acreditar nisso, né? Pra gente acreditar em qualquer outra coisa. É por isso que os caras chegam pregando outra coisa, eles acreditam na hora, porque é muito mais fácil você pensar no sistema de mérito, né? Então, para Paulo foi muito difícil, foi uma dor de parto, ele disse. Só que agora eu tô disposto por vocês a sofrer tudo aquilo de novo. Vocês voltaram a ser o que eram antes? Vamos lá, vamos de novo. E eu vou sofrer isso enquanto... Tá insistindo, não tá impondo. Não é chato, não tá impondo. Mas aí eu fico pensando, né? Quão de Cristo ainda falta em nós pra gente poder conseguir ser assim com as pessoas, né? Exatamente. Uma vez eu ouvi um pastor, né, pregando numa igreja que eu frequento, e ele... Não, desculpa, não era um pastor, era um irmão pregando, assim, e ele falou assim, né, dentro do raciocínio dele, que em momento algum teve a Bíblia aberta, mas ele falou mais ou menos o seguinte: se alguém te oferecesse $1 milhão de presente, você aceitaria na hora, não aceitaria? Todo mundo, sim. Então por que Jesus está oferecendo o céu e a salvação e a gente não aceita? Não tem que ficar insistindo, não. A gente fala uma vez, se a pessoa quiser, bem, porque é um presente. Se ela não quiser, também não tem que ficar insistindo, não. Aí eu fiquei pensando, né? E depois comentei com alguns. Falei: engraçado, né? Já pensou se Jesus pensasse assim da gente? A gente É tava por isso perdidaço. que o Senhor nosso Deus não muda. As misericórdias do Duram Senhor se renovam a cada Porque se manhã. ele mudasse, nós já teríamos sido destruídos. Eu vou oferecer pra eles aí a salvação. Se eles não quiserem quer, também, que se beleza. queimem. Então assim, isso é intolerância. E o evangelho, ele ensina o contrário. Ele ensina que nós temos que ser pessoas imparciais, Isso. tolerantes, insistentes. Agora, e se a pessoa, Bianca, Maiara, Isaac, mas eu tô insistindo, a pessoa não quer, aí você realmente tem que... Sabe como é... Assim, vamos ser claros então. Você insistiu, explicou com amor, demonstrou, tratou ela bem, apresentou a verdade. Ela não quis. Sabe como é que você tem que tratar ela agora? Continuar mesmo jeito. tratando ela bem. Pra sempre. Com amor. Exatamente. Exatamente. É você persistir. Você não vai ser chato, né? Mas Você vai eu ser já persistente. percebi, Bianca e Maiara, eu já percebi que ela não vai mudar de ideia. Tá claro, ela não vai mudar de ideia. Ok. Como é que eu tenho que tratar ela agora, então? Com amor. Do mesmo Da jeito. mesma Do forma. mesmo jeito. Porque tem gente que... E essa pessoa, a outra que não aceitou, ela realmente não é obrigada a aceitar o nosso abraço. Não. Entendeu?
Não é obrigada. A gente tem que aprender a entender isso. Que ninguém é obrigado a nada, não pode ser. E isso o evangelho ensina. Uhum. O evangelho, ele me ensina que eu tenho que aprender a ser com as pessoas como Cristo é comigo. Não invasivo, não é Entendeu? chato, Exatamente. não arromba a Eu porta. tenho que respeitar os limites, o tempo, respeitar a dor, a mágoa, enfim. Eu tenho que aprender a respeitar. Isso é liberdade religiosa. Que é mais liberdade ensinada pelo Sim. próprio Cristo, né? Que liberdade maravilhosa é essa que ele nos ensina a cada dia, é essa que ele nos dá, né? Tem um texto em Isaías, dá tempo de compartilhar Dá. esse texto? Temos aí 1 minuto e Ô, meio Bia? pro final desse episódio. Aqui esse texto de Isaías, eu acho que ele resume muito bem, pode resumir muito bem o que tem sido falado, e principalmente nesse trecho aí mais pastoral de Paulo, né? Isaías 54, verso 10, ele é um texto que, quando eu li, eu achei muito interessante, que diz assim, ó. Eu li numa outra versão, pode ser que nessa aqui esteja tão boa como aquela, né? Diz assim, pois ainda que os montes se movam e as colinas desapareçam, meu amor por você permanecerá. A aliança da minha bênção jamais será quebrada. Isso é o que diz o Senhor, que tem amor por você. Então, não importa o que a gente faça, o amor de Deus por nós, ele permanece inalterável. E que lição linda seria se nós conseguíssemos também nos relacionar assim com as pessoas. Uhum. Independente do que elas nos fizerem, né? Principalmente se for mal, que o nosso amor por elas permanecesse inalterável da mesma forma como o amor de Deus por nós permanece inalterável. Porque isso é uma coisa diferente, isso é uma coisa que o mundo não ensina. O mundo ensina o revide. Né? O evangelho não ensina o revide. O evangelho é contra a cultura, né? Exatamente. Você compartilhou um verso de Isaías, eu compartilho um que eu também gosto muito, que é de Salmo 103, e diz aqui, Salmo 103, 8, 9 e 10. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Olha, de um lado e do outro. Nem nos trata. Mas, ele é homossexual. Ele não nos castiga por nossos pecados. Mas ele não nos castiga pelos nossos pecados. Mas ele falou que Jesus é a história da carochinha. Mas, Bianca, ele não nos castiga pelos nossos pecados. Ele não nos trata como merecemos, né? E aí tá o lance da graça, que é maravilhosa. E a gente precisa voltar os nossos pensamentos a isso. Tá com problema, olha pra cruz. Sim, olha pra cruz. pra cruz o E eu tempo acho todo. interessante, né, Isaac, que tem Sim. gente que acha que esse assunto é chato, redundante, que a gente deveria estar É um discutindo mamão com outras açúcar, coisas. né? Mas, infelizmente, enquanto A nós graça, não ela vivemos... afeta, a graça ela afeta completamente o meu jeito de viver. E isso precisa ficar muito claro. Tá aí, final de mais um Contra a Cultura, que não é mamão com açúcar, viu, galera? Não. Não é é mamão com açúcar. Tem muita granola nesse angu aí. A gente volta na semana que vem trazendo outro trecho aí de Gálatas, outras lições que Paulo nos deixou nessas cartas maravilhosas que ele deixou aí para falar sobre o evangelho com E maiúsculo e para que isso realmente nos transforme, assim como o evangelho transformou o coração de Paulo. Amém. Encontro vocês na semana que vem? Estaremos juntos, Não uniformizados. não uniformizados, ou sim, Não garanto quem nada. sabe. Você não garante nada, né, Isaac? Nada. E, aliás, isso não foi combinado, foi uma mera coincidência. Muito bom. Na semana que vem a gente está todo mundo junto aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus novamente. Até semana que vem, se Deus assim permitir. Beijo.